revelação e transformação em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero pedir ao Teu Espírito Santo maravilhoso, fale aos nossos corações nesta noite, que o Senhor traga revelação, traga luz, Senhor, ilumina a nossa alma, para percebermos aquilo que precisamos ser transformado, porque afinal estamos nessa terra ainda, enquanto o Senhor não volta, para ser transformado de glória em glória. Então nos trata, nos mostra, muda o nosso pensamento, nosso coração, que nós de fato venha refletir a Tua presença em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, para receber a palavra do céu, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, hoje, o título da nossa palavra é o poder de um posicionamento. Incrivelmente, todo mundo que se posiciona diante de alguma coisa, ele sempre terá um resultado. Pessoas que não se posicionam, elas dificilmente alcançam algum alvo, alcançam algum propósito, alcançam algum objetivo. Toda vez que você tem um sonho, você precisa se posicionar para que esse sonho aconteça. Se você não tiver isso no seu coração, esse sonho vai se tornar simplesmente uma fantasia. É algo que você deseja, mas nunca vai acontecer. E posicionamento na Bíblia é algo muito importante no reino do Espírito. Toda vez que você se posiciona, demonstra uma direção para onde você está caminhando. E também o outro lado, o inferno, os demônios, eles também têm os seus objetivos, eles também têm os seus alvos, eles também têm a sua forma de viver, e a forma que eles vivem, eles são muito posicionados no que eles querem. Todos nós sabemos, João fala sobre isso, que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas Cristo veio para quê? Qual o posicionamento de Cristo? Trazer vida e vida abundante. Então, dois posicionamentos muito claros estão colocados diante de nós: o posicionamento de Cristo Jesus e o posicionamento do diabo. Toda vez que você viver a sua vida diante de uma circunstância, você vai ser desafiado a se posicionar. Por exemplo, a política, você não pode se abster, você deve se posicionar para algum lado, e aquele lado que mais parece com Jesus. Pastor, qual o lado que parece com Jesus? Aquele que prega a família, aquele que prega a Deus, aquele que prega contra aborto, Então, isso tem a ver com a Bíblia, nós somos contra isso. Não estou aqui falar de política, mas quero que você perceba, não olha a pessoa A e nem a pessoa B, olha a ideologia, olha o princípio que ele vive, e se posicione perante esse princípio. Amém, irmãos? Mas só que a Bíblia também fala que nós temos que tomar cuidado com o nosso posicionamento, porque dependendo da forma que você se posiciona na sua vida, no seu dia a dia, você pode dar vantagem para o diabo ou não. Quem fala isso? Paulo, em 2 Coríntios, projeta por favor para mim, capítulo 2, verso 11, temos que tomar cuidado com a nossa vida, a forma que nos posicionamos perante as circunstâncias, perante as dificuldades, perante os problemas, perante as guerras espirituais e naturais que nós enfrentamos. E olha que Paulo fala sobre isso, porque estava acontecendo algo ali em Coríntios, ele estava dando uma direção, e o que ele fala? Para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, dependendo da forma que você vive, você pode dar ou não vantagem ao diabo. Então, o diabo, ele está posicionado, ele sabe o que ele quer, ele sabe onde vai chegar, e acredite, ele não vai recuar um só milímetro, ele não vai recuar um só segundo, ele vai ser firme e forte naquilo que ele deseja. Então, nós temos que ser firmes e fortes naquilo que nós desejamos no Senhor, porque se você não for firme e recuar, você vai dar espaço para o diabo entrar. E quando eu falo para o diabo entrar, não é possuir você, manifestar demônio. Eu estou falando o seguinte: destruir aquilo que Deus está construindo em você. Então, às vezes, Deus está construindo uma família, construindo uma prosperidade, construindo um ministério, dando dons para você, e você, por falta de posicionamento, você está perdendo isso. É promessa de Deus te abençoar, mas você perde essas promessas, não é porque Deus não quer te dar, é porque você não se posiciona, e o diabo ganha vantagem sobre você. Pergunta para o seu irmão: o diabo está ganhando vantagem sobre você? Então precisamos nos posicionar contra esse intento do diabo, sabendo que o diabo não perde tempo, e que ele é muito posicionado no que ele deseja. Você também precisa se posicionar, para que ele não tenha vantagem.
Irmãos, nós estamos numa guerra real, nós estamos numa guerra espiritual, e diante de uma guerra não existe um meio termo, não existe um neutro, ou você é de um lado, ou você é de outro. Tem um exemplo de um dos nossos pastores, que acho muito pertinente em falar agora, que é o pastor Naor de Goiânia, e logo no início da igreja, ele era pastor numa rua, uma rua grande, né, onde todos os vizinhos conheciam ele como pastor. E certa vez, a mãe de um rapaz lá, não era cristão rapaz, foi possessa por demônios, e começou a manifestar demônios, todo tipo de demônio, uma legião, e as pessoas queriam segurar, apanhavam, queriam domá-la, não conseguiam, chamaram o SAMU, chamou a polícia, chamou a polícia normal, chamou o SAMU, chamou o psiquiatra, ninguém conseguia parar aquela mulher. Aí alguém, o filho dela, teve a ideia, nós temos um pastor aqui na rua, chama esse pastor para expulsar esse demônio, porque eles sabiam que era uma coisa errada, sabiam que era uma coisa fora do normal, e chamaram o pastor Naor, e ao chegar o pastor Naor, o demônio logicamente se posicionou em reverência, não por causa do pastor Naor, mas por causa do Cristo que habita no pastor Naor. Então ele falou, na autoridade do nome de Jesus, para agora. Ele parou e expulsou, amarrou o demônio e expulsou, e imediatamente aquela mulher voltou ao normal. Ao voltar ao normal, o rapaz ficou assim impactado, que chamou, uau, que coisa poderosa, que coisa louca. Ele chegou imediatamente, pastor, eu não quero isso que está na minha mãe, eu não quero viver isso, mas também eu não quero viver o que o senhor vive, igreja, a forma que vocês vivem na igreja. E o pastor falou muito claro para ele, não existe um terceiro lado, ou você é de Deus, ou você é do diabo, não tem como, não tem um caminho para onde escorrer, você precisa decidir de um lado. Então querer ser neutro, num posicionamento espiritual, é suicídio espiritual. Como você não quer ser neutro? Eu não quero me envolver muito com a igreja, mas também não quero o diabo agir na minha vida. Eu não quero ser envolvido com a célula, mas também eu quero ser próspero segundo o reino de Deus. Eu não quero ser alguém que prega o evangelho, mas também, sabe, o tempo todo você quer ser neutro, frio. Apocalipse 3 fala sobre o morno. O morno é alguém que Deus tem nojo, vomita da sua boca. Você precisa ser alguém que escolhe um lado, e esse lado que você deve escolher sempre é o lado de Cristo. Fala para o seu irmão, escolha o lado de Cristo. Então, para exemplificar essa questão de posicionamento na Bíblia, eu quero te mostrar na Bíblia uma situação que exigiu um posicionamento. Primeiramente, esse homem, Acabe, rei de Israel, ele se posicionou de forma errada. Então, vou chamar essa forma errada de ladeira abaixo. Ele foi perdendo espaço, dando vantagem para o diabo. Em algum momento da história, ele percebeu que o diabo estava entrando e ele estava perdendo tudo. Aí ele se posiciona corretamente. E esse posicionar corretamente, eu quero chamar ele de ladeira acima. Ele começou a crescer e venceu o diabo. E no final, ele tem vitória sobre o diabo. Então, a história está escrita lá em 1 Reis, capítulo 20, verso 1. 1 Reis, capítulo 20, verso 1. O texto é um pouco longo, mas tenham paciência que eu vou tentar ler rápido e depois vou explicando ponto a ponto. Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, cercou Samaria, onde estava o rei Acabe e todo Israel, e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel, olha a resposta de Acabe, disse, seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Ele escutou que ia perder a mulher, ia perder os filhos, ia perder o ouro e a prata. E aí ele fala assim, seja feita segundo a sua vontade, ó rei, meu senhor. Quem era o senhor de Acabe? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Como ele se sujeita a chamar outra pessoa de Senhor? Então, começa aí a ladeira abaixo de Acabe. Continuando. Onde eu parei aqui? Aqui, achei. Respondeu o rei a Israel e disse, seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu. Olha o que ele fala, e tudo que eu tenho, tomaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, tornaram e foram lá de novo, enviei-te na verdade, mensageiros que disseram, tens que entregar-me a tua prata, o teu ouro, as suas mulheres e teus filhos. Beleza, você concordou com isso. Todavia, amanhã
a estas horas enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa, as casas dos teus oficiais, meterão a mão em tudo que for aprazível aos teus olhos e levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e lhes disse: notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, filhos, prata, ouro, não lhe neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhes dê ouvido, nem o consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. Ou seja, leva minha mulher, leva meus filhos, leva tudo, mas o que está me pedindo, você quer me humilhar, você quer arrancar o que é prazeroso para mim, isso eu não aceito. Esses foram os mensageiros e deram essa resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: façam-me os deuses como lhe aprouver, se o povo de Samaria basta para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: dize-lhe, não se gabe quem se cinge com aquele que vitorioso se cinge. Tendo Ben-Hadad ouvindo essa resposta, quando bebiam os reis nas tendas, disseram aos seus servos: põe-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Pois hoje entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: por quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: quem começará a peleja? Tu. Respondeu ele quem? Deus. Você vai começar a peleja. Então aqui tem uma história que eu te colocar no contexto. Acabe, rei de Israel, ele era um rei fraco, ele era um rei frouxo, um rei sem posicionamento, sem visão clara, é alguém que era conduzido facilmente por qualquer pessoa. Foi o pior rei que existiu em Israel. E como o pior rei de Israel, haja visto que ele era dominado pela sua mulher, que era uma profetisa de Baal. Então ele, sendo israelita, rei de Israel, ele casa com alguém que não é de Israel, que adora outros deuses, e permite essa mulher, Jezabel, introduzir dentro de todo o povo de Israel adoração a Baal, para você perceber o quão fraco e quão sem posicionamento era Acabe. Ele era dessa forma. Então, o tempo de reinado dele, Ben-Hadad, que era o rei da Síria, decidiu entrar em guerra. Mas só que Samaria tinha uma questão estratégica. Ele era uma cidade circuncidada totalmente por muros. E os muros não é que essas paredes nossas aqui, paredes de, 10 centímetros, bloco de 10, 15, sei lá quantos centímetros são. Eram muros que carruagens com carros, com bois, com animais, com cavalos passavam, a ponto de fazer uma casa em cima do muro. Então era quase impossível, numa guerra contra uma cidade dessa, invadir e destruir. E qual que era a estratégia que Ben-Hadad e todo o povo que lutava contra uma cidade circuncidada por muros tinha? Eles cercavam toda a cidade com todo o seu exército, a ponto que quando eles precisavam de comida, não tinha como sair. Então eles fechavam as portas, eles não conseguiam sair e nem entrar. Então eles tinham que sobreviver com o que tinha na cidade: comida, água, remédio e assim por diante. Quando isso acabasse, eles tinham obrigatoriamente abrir os portões e saírem para buscar comida. Nessa havia guerra e o inimigo entrava e vencia. Então eles esperavam 1 mês, 3 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano, até 3 anos, para que toda a cidade fosse desabastecida. E quando isso acontecia, eles entravam e destruíam a cidade. Então a guerra era dessa forma, eles eram cercados. Ben-Hadad na Bíblia, ele era o rei. E a palavra Ben significa filho de Hadad. Então Ben-Hadad, ele era filho de Hadad. Hadad era um deus, um demônio do povo assírio, aonde ele tinha poderes de trovão e poderes de raios. Então, parece com alguém que você conhece. É verdade. Eu estou falando da mitologia grega, realmente. Então, Hadad vem disso. Então ele tinha poderes nesse sentido, eram demônios.
Então Haddad, ele representa nessa situação um demônio, próprio diabo, vindo contra o povo de Deus. O tempo todo na história de Israel, o diabo trabalhava para destruir o povo de Deus. Então essa guerra não é simplesmente uma guerra normal, não é uma guerra de conquistar um território para si, era uma guerra espiritual que está sendo estabelecida, aonde o objetivo total era destruir todo o povo de Deus. Não é somente conquistá-lo como escravos, é destruição total. Pode perceber, a proposta de Ben-Hadad para Acabe tinha um objetivo: humilhá-lo até ponto de escravizá-lo completamente e destruir a vida dele. Então, esse era o contexto. E nesse contexto, eu quero te mostrar o posicionamento errado de Acabe, que permitiu o diabo, Ben-Hadad, ter vantagem contra ele, até o momento que ele percebeu que estava errado, se posicionou corretamente e começou a tirar toda a vantagem do diabo e vencer o diabo. Então nossa vida não é diferente. Nós precisamos perceber que o diabo, ele sempre está trabalhando dessa forma, ele quer se cercar. Então o primeiro passo do diabo, vamos falar de ladeira abaixo, de Acabe, é no sentido de cercar a cidade. Está lá no verso 1, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, havia nele 32 reis, cavalos e carros, subiu, cercou Samaria. Então a primeira estratégia do diabo contra o povo de Deus é cercá-lo. E a forma que o diabo cerca a gente, existem 3 formas principais que o diabo cerca a mim e a você. Ele cerca a você através dos pensamentos, ele cerca você através dos sentimentos, e ele cerca você também através das emoções. Pensamentos, sentimentos e emoções. Então você precisa perceber que o diabo o tempo todo, ele quer atacar a sua alma, atacar a sua identidade. Então vamos perceber o cerco do diabo na vida nossa, através dos pensamentos. Lembre-se, o primeiro passo do diabo para tirar o seu posicionamento é cercar você. Ele não vem com o pé no peito: eu vou entrar na sua casa e destruir. Ele vem de mansinho, ele vem de uma forma que você não perceba. Perceba que até esse momento não havia uma flecha, não havia um martelo, não havia uma bomba, nada foi lançado. Simplesmente eles pegaram Samaria e cercaram ela, e ficaram esperando. Pensa comigo, você numa cidade com 7.000 soldados, cercado por 130.000 soldados. Como você fica emocionalmente nessa situação? Muito mal. Se você souber que na sua casa está rodeado de pessoas que podem roubar sua casa, como você fica? Inseguro, você fica mal, você fica preocupado. É assim que o diabo trabalha. Ele trabalha para mexer com as suas emoções, com os seus pensamentos. Então, voltando aqui, a primeira parte que o diabo cerca na minha vida e na sua, são pensamentos. Então, qual que é a estratégia do diabo? Eu quero gerar dúvida no seu coração a respeito de Deus. Deus não te ama. Deus não quer o melhor para você. Está vendo o que está acontecendo? Será que Deus está com você mesmo? Será que Ele existe? Então o tempo todo, olha aqui para mim, o diabo lança pensamentos para gerar dúvida a respeito de quem é Deus na sua vida. O tempo todo ele trabalha isso. A palavra do Senhor fala que Deus é bom. Fala assim, será que é bom? O que o diabo fez com Adão e Eva lá no Éden? Será que Deus vai te matar mesmo? Será que você morre se comer esse fruto? Será que você morre se comer a árvore do conhecimento do bem e do mal? Então sempre o diabo trabalha com você para gerar dúvida a respeito de Deus. Então nas suas dificuldades, na sua guerra, ele fala, será que Deus esqueceu de você? Será que Ele não sabia que ia ter essa guerra? Por que Ele te abandonou? Então ele cerca os seus pensamentos com o objetivo de minar a sua fé, minar a sua esperança, minar naquilo que você acredita. Mas só que ele também cerca outra coisa, os seus sentimentos. Por quê? Quando você duvida de Deus, deixa eu voltar aqui um pouquinho antes, os pensamentos a respeito de dúvidas de Deus, mas só que ele coloca dúvida a respeito de você. Fala assim, você nunca vai conseguir, você não é capaz, você não vai mudar o seu casamento, você não vai mudar a sua vida financeira, você não vai prosperar, você líder célula, até parece que você consegue multiplicar, olha a sua cara, olha o seu jeito, você fala um monte de besteira, você acha que Deus vai te usar para multiplicar uma célula, você acha que Deus vai te usar para converter uma vida? Então o diabo o tempo todo ataca a identidade de Deus e ataca quem você é em Deus, é a estratégia dele, porque isso vai minando e vai destruindo o que você crê, vai destruindo a fé que você tem em Deus, vai destruindo a esperança de um dia melhor que Deus sempre dá para a gente no domingo, na palavra. Então o diabo trabalha dessa forma, você precisa perceber o posicionamento do diabo,
para que você não dê vantagem para ele. Mas também sentimentos. Sentimentos de uma forma que o diabo cerca você. Aí você se frustra com pessoas, você tem decepções, você tem mágoas, ressentimentos e amarguras. Então perceba, tudo está no âmbito da alma. A sua alma o tempo todo é atacada pelo diabo, o tempo todo destruído pelo diabo. Está vendo o que o Guilherme fez? Está vendo o que o João fez? Olha a sua esposa, olha o que ela falou de você, imagina, que decepção você deveria estar. Eu estou muito magoado porque ele falou aquilo, porque ele não comprou aquilo. Nossa, o meu líder não acredita em mim, olha, estou frustrado com ele. Então o tempo todo o diabo vai colocando coisas no seu coração. Lembre-se, ele não entra, ele não mete o pé, ele simplesmente vai cercando. Ele vai lançando setas que voam de dia. Ele vai lançando fermento, para fermentar o seu coração e sua mente. Porque ele sabe que se eliminar a sua fé e a esperança que você tem em Deus, ele ganhou a guerra. Se eliminar isso, ele destrói você completamente. E outra forma que ele trabalha é com desejos. Porque você já está mal, frustrado. Você já está com pensamentos errados. Aí coloca desejo, não vale a pena investir nisso não. Vai viajar. Esquece do tempo igreja, abandona a sua célula. Para que esse casamento? Abandona isso, todo mundo se separa mesmo. Vai viver a sua vida, vai curtir as suas coisas. Então ele vai colocando esses desejos em você, que concorrem com a presença de Deus. Tem pessoas aqui que vivem para trabalhar, tem pessoas que só vivem por prazer. Tem uma pessoa que, pegando conselho com os pastores, ele vinha à oração todo dia de manhã, todo dia não, toda semana de manhã, e pedia: pastor, quero um emprego, eu preciso de um emprego para minha família. Aí orava, depois de algumas semanas ele arrumava um emprego. O que acontecia? Sumia da igreja, sumia da oração, sumia de tudo. Aí passava 6, 7 meses, ele estava desempregado de novo. O que acontecia? Todos os dias orando, pedindo. Aí o pastor ia lá e pôr as mãos, declarava, profetizava. Os irmãos oravam, ajudavam ele, tal, arrumava emprego. Sumiu da igreja de novo. Sumiu da igreja, sumiu da cela, sumiu de tudo. Aí passa 2 anos, ele volta. E adivinha por que ele voltou? Porque estava desempregado de novo. Aí chegou na oração: eu preciso de emprego. O pastor falou: não vou orar mais para ter emprego. Você vai ficar desempregado o resto da sua vida. Desse jeito. Aí ele falou assim: mano, como assim, pastor, fazendo isso? Eu falei: não, irmão, porque toda vez que você arruma um emprego, você perde o propósito de Deus. E entre o propósito e dinheiro, eu prefiro que você viva o propósito de Deus. Eu te dou a comida aqui, eu te ajudo, mas você vai ver o propósito de Deus. Então, pessoas são assim, o tempo todo estão pegando os seus desejos e colocando como prioridade, em vez de colocar Cristo como prioridade. Então, mas isso é uma forma que o diabo coloca. Então ele enfia você no trabalho, ele enfia você, ele dá dinheiro para você se viajar todo final de semana para não ter tempo de vir para um culto. Ele enfia dinheiro para você se gastar, comprar as coisas do jeito que você quer, se endividar. Aí você tem que trabalhar que nem um doido, porque se pagar dívida, e você acha que isso é normal da vida. Não, querido, é o diabo te cercando, colocando desejos que não tem a ver com Deus, para tirar você do foco. Lembre-se, o diabo ele precisa ganhar o quê? Vantagem. E quando você cede a isso, quando o cerco, você cedeu vantagens. Mas só que o diabo não para por aí. Ben-Hadad não parou por aí. E o que ele faz? Ele vai para o segundo passo. Está lá em 1 Reis 20, versos 2 e 3. Pode projetar, por favor? Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, tua prata, teu ouro, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Perceba, primeiramente ele cerca, ele não para por aí, porque quando ele te cerca, presta bem atenção, ele quer destruir 2 coisas na sua vida: sua fé e a sua esperança. Quando ele trabalha cercando você, ele vai minando a sua fé, você deixa de acreditar em Deus, você se frustra com a igreja, se frustra com o casamento, se frustra com as finanças, não vale a pena, Deus me livre, que é difícil demais. Aí começa a olhar para o mundo de forma diferente, começa a ter desejos do mundo, desejos de coisas que você não vivia, desejos de coisas que você, já que está assim, vamos para lá mesmo. É assim que o diabo fez. O que ele faz? Roubou a sua fé, roubou a esperança. Aí está facinho, você está muito fácil para ele. E aí que ele fala: não para por aí, porque agora eu preciso do seu ouro e da sua família. Eu preciso roubar o seu prata, o seu ouro, roubar sua esposa e os seus filhos. Então o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então uma vez que ele cercou você, ele quer roubar, ele quer pegar, mas ele quer continuar, porque ele fala: não, você não vai ficar próspero ainda. Você acha que vai virar próspero? Não vai ter prosperidade.
Você não vai ter sua família, eu vou destruir sua família. Isso fala de uma família natural e uma família espiritual. Presta atenção, as pessoas que estão mal na igreja, a primeira atitude que elas têm é o quê? Sair do corpo. É sair da cela, sair do culto. Você acha que é o quê? É Ben-Hadad, é o diabo que minou a sua esperança, que minou a sua fé, roubando a família de Deus que Deus deu para você. E isso tem destruído as pessoas abrem mão da cela, abrem mão da família natural, pessoas não aguentam o casamento, quer separar, pessoas não aguentam os filhos, deixa eles lá, abandona eles, paga pensão. Mas tem a família espiritual, abandona o pastor, abandona a liderança, abandona todo mundo. Mas isso você não percebeu, que não é você que está abandonando, é o diabo te roubando. A mesma coisa no seu trabalho, perde emprego, não tem dinheiro para nada, vive na pindaíba, vive na miséria, vive na dificuldade financeira, o tempo todo. Irmãos, é normal ter problemas familiares, e é normal ter dificuldades financeiras, mas viver isso não é normal, não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Hoje vai ser destruída em nome de Jesus, eu creio nisso, porque precisa de um posicionamento seu hoje. Poxa, faz 1 ano, 2 anos na pindaíba financeira, como você aceita isso? Se posiciona em Deus. 1 ano seu casamento não avança, seus filhos não avançam, sua família é uma zoeira, uma bagunça, que isso? Se posiciona em Deus, e Deus vai mudar a história em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, oh glória a Deus. Então, qual que é o objetivo do diabo, nesse momento, nesse segundo passo? Roubar as suas coisas, para roubar aquilo que Deus conquistou na cruz para você. O diabo, ele tem inveja de você. Fala para o seu irmão, o diabo tem muita inveja de você. Sabe por que disso? Porque você é a imagem e semelhança de Cristo. E quando ele olha para você, ele olha Cristo, ele tem muita raiva de você, porque ele queria ser você. Então quando ele vê Deus te abençoando, te prosperando, cumprindo o propósito de Deus, ele fica com muito mais raiva, porque era ele para cumprir. Então como ele não quer que você cumpra, ele quer destruir tudo que Deus te deu. A Bíblia fala, uma música fala, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz, é o quê? É direito nosso, é nossa herança. Ou seja, tudo que Jesus conquistou naquela cruz, com o seu sangue, é direito e herança. E o que ele mais quer roubar de você, é o seu direito e a sua herança de viver a promessa do Senhor. É isso que o diabo faz, então ele rouba. Então, precisa se posicionar para mudar de vida. Mas só que o diabo não para por aí. Primeiro ele cerca você, e depois ele quer te roubar. Mas ele não se cansa, enquanto não vê você completamente exterminado. Aí vem Ben-Hadad de novo, versos 5 e 6. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem, tens que entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e teus filhos. Todavia, amanhã, a esta hora, enviar-te-ei os meus servos. E o que eles vão fazer? Que esquadrinharão a tua casa, a casa dos seus oficiais, meterão, ou seja, vai entrar, vai bagunçar mesmo, vai meter a mão em tudo que for prazeroso, aprazível, prazeroso para você, e vai levar. Então foi isso que ele ofereceu. Olha o que o diabo faz. Você não entendeu? Eu não quero somente seus filhos e seu dinheiro, sua família. Eu quero a sua dignidade. Você já viu aquelas pessoas lá no centro da cidade, assim, ó, andando na rua assim, completamente drogado? Anda no meio da rua, anda na Avenida do Estado, na Paulista assim, ó. Não está nem aí se vai ser atropelado ou não. Quem já viu pessoas assim? Sabe por que você viu essa pessoa? Porque o diabo conseguiu roubar a dignidade delas. Você acha que aquelas pessoas não tinham sonho quando mais jovem? Você acha que aquelas pessoas não tinham famílias? Casaram? O que o diabo fez? O que Ben-Hadad fez? Ele foi roubando primeiramente a fé e a esperança. Depois foi roubando o dinheiro e a família. E tornaram aquelas pessoas completamente zumbis, a ponto de roubar a dignidade de ser gente. É assim que o diabo trabalha. E se você não perceber isso, é assim que vai acontecer conosco. Pastor, nem sempre é assim, nem todo mundo é assim. Eu creio que não é todo mundo assim. Mas você é cristão e você já é salvo. Fala, glória a Deus por isso. Mas só que tem um reino a ser conquistado. E se ele puder impedir que você conquiste o reino de Deus, que se torne uma igreja de vencedores, ele vai fazer. E for necessário, ele coloca você na sarjeta, porque ele não gosta de você. Ele queria ser você. Entende, irmãos? Então, o diabo quer escravizar. Então, enquanto você ficar negociando com o diabo,
ele vai te roubar. Porque o que Acabe fez? A primeira proposta de Ben-Hadad foi qual? Ele cercou primeiro, depois, me dá suas mulheres, me dá os seus filhos. Ele falou assim, cala a boca. O que Moisés fez quando o faraó falou, deixa as mulheres, deixa a herança? Nenhuma unha vai ficar no Egito. Eu não aceito isso. Acabe de fazer isso. O que é isso, rapaz? Você pensa que eu sou o quê? Nenhuma unha eu vou te dar, Ben-Hadad. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho é a herança do Senhor. Então o que Deus me deu, o diabo nenhum vai roubar. Fala para o seu irmão assim, o que Deus me deu, diabo nenhum vai roubar. Mas o que acontece? Nós negociamos. Nós abrimos mão de princípios. Nós abrimos mão de padrão. Por isso que eu gosto muito do nosso nome dos jovens, Radical Livre. Sabe o que é Radical Livre? Não tem negociação, ou é santidade ou eu estou fora. O Radical Livre é assim, apaixonado por Jesus, não negocia com nada. Por isso que nós chamamos Radical Livre. Por isso que nós falamos que somos uma igreja de vencedores. Olha ali o nosso slogan. Porque a igreja de vencedores é aquela que não aceita perder nada, não abre mão do que Deus tem para nós. E muitas pessoas que negociam, é a situação de Acabe, acaba se tornando sem posicionamento, e vai dando vantagem para o diabo entrar. Ele não tem pressa. Uma coisa que eu aprendi na vida, meus poucos anos de vida, é que o diabo não tem pressa em destruir famílias, o diabo não tem pressa em destruir você. Se durante 60 anos ele trabalhar e no final da vida você se perder completamente, ele venceu. Então as pessoas acham que com 20 anos estou ganhando, estou conquistando, estou indo para cima, Deus, glória a Deus, aleluia, está vendo, a igreja não é tudo isso não. Aí chega os seus 60, 70 anos, você perdeu a sua vida de uma forma miserável, ele venceu, ele não tem pressa. Então você precisa perceber que o diabo está trabalhando o tempo todo nessa situação, com o objetivo de escravizar você, e tirar tudo que você tem, tudo que é herança do Senhor. Mas hoje Deus vai restituir tudo que você perdeu em nome de Jesus. Deus vai trazer de volta aquilo que você perdeu. E se o diabo está entrando na sua vida e roubando algo, hoje vai parar em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Então um bom exemplo disso é o filho pródigo. Ele perdeu tudo. Ele precisou comer comida de porco para lembrar que existia um pai. Assim foi com Acabe, daqui a pouco eu vou te falar. E aí, não para por aí, porque neste momento, Acabe ficou mal. Acabe ficou mal, que isso? Espera lá, primeiro ele me cerca, beleza, eu deixei ele lá, porque concorda comigo que ele poderia subir no muro lá e ficar só nas flechas, matando o povo? Não fez nada. Segundo, ele me pede a minha mulher, os meus filhos, os meus oficiais, e o meu ouro e a prata, eu dou, negociando com o diabo. Irmãos, não se negocia com o diabo, você não brinca com o diabo. O diabo é corte rápido, Tramontina. Não, acabou, sai daqui. Você declara a palavra e acabou o assunto. Você declara a palavra e acabou o assunto. E aí, beleza, ele liberou. Aí ele fala assim, agora, eu quero agora a sua dignidade, eu quero você ser um lixo para mim. Você vai ser escravo aqui, você vai ser humilhado aqui na Síria. Ele falou, peraí, foi demais. Aí nesse momento, graças a Deus, ele teve um lampejo de sabedoria. O que ele fez? Ele foi procurar a igreja do Senhor Jesus. Ele foi procurar os anciãos de Israel. E a Bíblia fala que ele foi procurar, ele contou toda a história, ele ficou indignado. O que os anciãos falam? Não dê mais nada, não consinta mais nada, não fale mais nada, você não vai dar nada para Ben-Hadad. Glória a Deus pela igreja, porque quando você está mal, sem direção, você precisa ter a igreja para te orientar. Quantas pessoas chegaram para mim, conversaram, irmão, para com esse posicionamento, mas eu estou sentindo isso, esquece o que está sentindo, vai por esse caminho que vai ser bênção na sua vida. A pessoa obedeceu, foi por esse caminho, foi abençoado. A igreja é proteção para você. Então quando você está mal, na miséria, na dificuldade, pergunta, vai atrás do seu pastor, do seu líder, segue a direção, acredite, ele é bênção para você, isso vai ser bênção para a mudança da sua história, aleluia. Então em nome de Cristo, não comece a negociar com o diabo nunca mais. Não negocie, por aqui até que vai, não pega nada, tudo bem andar assim, não, seja radical. Com Ben-Hadad você é radical, com Ben-Hadad você abre mão de qualquer coisa, oferta dele. Com Ben-Hadad você destrói as obras dele, você foi chamado para destruir as obras do diabo, aleluia. E quando chegou nesse ponto, Acabe se posiciona. Então, a ladeira estava abaixo, ele estava quase destruído.
porque ia entrar e ia destruir ele. Ele acorda para a vida, chama os anciãos, tem um conselho sábio e começa a ladeira acima, começa a subir, a mudar a história dele. E o que acontece? Quarto passo, o diabo não para. Fala para o seu irmão assim: o diabo, ele nunca vai parar, mesmo quando você se posicionar. Eu acho muito incrível isso. Toda vez que uma resistência do diabo está além do normal, o diabo sempre resiste, amém, irmãos? Então tem uma resistência ali, quer impedir que você é abençoado aqui, que você conquiste ali, normal. Mas quando Deus quer fazer algo muito grande na sua vida, o que o diabo faz? Ele cria, é como se fosse uma barreira de exército, para que você não passe daquela marca. Porque se você passar daquela marca, você vai viver uma vida de muita vitória. Aí muitos cristãos, por ter muito difícil a resposta, está muito difícil responder, está muito difícil passar essa fase, o que ele faz? Recua, abre mão. Aí perde a oportunidade de romper e viver algo muito mais extraordinário com Deus. Mas é o que aconteceu aqui. O diabo começou a resistir, de que maneira? Verso 10, Ben-Hadad tornou a enviar o mensageiro, mesmo depois de falar com os anciãos, porque falou: não vou consentir com você não, fica na sua aí, que eu entendi agora, eu estava mole, estava frouxo aqui, eu estava cheio do capeta aqui, agora eu vou me posicionar, eu vou mudar de vida, eu vou me posicionar em Deus, porque eu sei quem eu sou em Jesus, eu sei quem eu sou em Deus. Acaba e fala isso. Ben-Hadad ficou doido, ele se levanta e mostra algo. Fala aqui, verso 10, Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: faça-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria basta para encher as mãos de todo o povo que me segue. O que ele quis mostrar? Natural. Quem é você? Acabe. Você tem 7.000 soldados, sabe quantos soldados eu tenho? 130.000. Ele foi mostrar o tamanho dele, ele foi mostrar a incapacidade de Acabe. De fato, Acabe por si próprio não pode nada, mas o Cristo que habita em você pode tudo. Sempre será assim. Então você precisa entender esse princípio, porque quando você se posiciona, o diabo vai dar um rugido, vai querer assustar você, e bater o pé para ver se você corre, porque ele sabe que um dia que um homem de Deus se levanta com ele, e nada pode segurá-lo. Sempre assim, ele sabe disso. Então ele bate o pé, ele manda o recado: você sabe o meu tamanho, Acabe? Você sabe quem eu sou? Olha o meu tamanho. Então ele quer assustar no natural. Então o próximo passo do diabo é esse: assustar você no natural, assustar você naquilo que está acontecendo. Está difícil, é complicado. Não, se posiciona em Cristo Jesus, diga aleluia. Então o diabo sempre vai falar para você que você não pode, que você tem poucos pães, poucos peixes. Como vai alimentar toda essa multidão? Como você vai multiplicar? Você está doido? 5 pães, você não pode fazer nada, você não tem nada na sua mão, mas é o suficiente para Deus te dar a vitória. Sempre será assim, aleluia. E começa a ladeira acima, 5º passo. Então Acabe se posiciona para a guerra. Ele decidiu: vou mudar essa história. Ele decidiu: não vou entregar minhas mulheres mais, não vou entregar minha cidade mais, e não vou deixar você entrar na minha casa. Ele muda a história, se posiciona, e começa o quê? Acabe se posiciona para a guerra. Verso 11, 12, eu não vou ler por causa do tempo, e ele fala: você pode se cingir de vitória, mas você vai cair por terra. Sabe o que quer dizer? Olha, não fica cantando de galo não, diabo, porque aqui tem um servo do Deus Altíssimo, e o meu Deus me dará vitória em nome de Jesus. Ele vai dar vitória. Ele falou isso. Ben-Hadad ficou doido, porque sabe o que está acontecendo naquele momento? Ele estava sentado, porque de tantos mensageiros que ele mandou, ele percebeu que estava vencendo só na conversa. Ele sentou com seus 32 reis lá, e começou a tomar todas, comemorar a vitória. Nessa hora chega um mensageiro assim: Ben-Hadad, dá licença. Fala assim: rapaz, senta aí, nós estamos comemorando, nós vamos entrar em Samaria e vamos ganhar aquele povo fraco de Israel. Então, é sobre isso que eu quero falar com você. Eu não sei lá não, um bicho pegou Acabe lá, ele mudou de ideia. Ele mudou de ideia e falou para a gente tomar cuidado que está falando para nós, porque ele vai vir para cima. Ele falou: quê? A Bíblia fala que ele se levantou imediatamente e colocou em posição todos os seus 130.000 soldados. Pergunto para você: para matar 7.000 soldados, precisa de 130.000? Não precisa, ele precisava de 20.000. Quando ele levanta e coloca 130.000, isso significa o quê? Que ele sabe
quem está por trás de Acabe. Não era Acabe, era o Senhor dos exércitos. Ele sabe, o bicho pegou. Agora eu vou ter que usar toda a minha força para tentar segurar esse povo, porque se eles realmente virem, eu estou perdido. Se eles realmente virem, o diabo sabe disso, irmãos. Quando você se posiciona, por isso que ele fica mexendo nas suas emoções, mexendo na sua alma, mexendo no seu pensamento. Porque no dia que você se levanta, nenhum inferno poderá te segurar. Nenhum deles, nenhum demônio. Porque você é imbatível com Cristo. Então esse posicionamento é tudo que o diabo tem em você. Ele não quer você posicionar, então ele faz de tudo para você ficar paralisado. Porque ele sabe que no dia que você se levanta, nada pode te segurar. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Aleluia. Ele sabe disso. Então o sexto passo, quando você se posiciona, é como se mandasse uma carta para Deus. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Quando você se posiciona, é a parte mais importante da palavra. Quando você se posiciona, é como se você dissesse aval, Deus me dá a direção. O Deus não pode fazer nada sem a sua fé. Tudo no mundo espiritual é conquistado pela fé. Fala comigo, tudo no mundo espiritual é pela fé. Então como Deus vai agir numa situação na sua vida, se você não crê na palavra dEle? Se você não crê que Ele vai fazer? Presta atenção, tem um limite. O diabo não pode tocar em você até certo limite. Lembra de Jó? O que Deus permitiu? Até aqui o diabo se toca em Jó. Depois daqui não mexe nenhum. Então o diabo sabe que você já é salvo. Então você não vai para o inferno, porque você está em Cristo Jesus, diga aleluia. Mas só que tem uma carreira proposta, onde você vai reinar com Cristo. E essa carreira proposta está cheia de promessas e de bênçãos do Senhor, que cabe a você conquistá-la pela fé. Então, o que o diabo quer? Que você não ganhe, você não conquiste essas promessas, essas bênçãos. E o que ele faz? Ele vai minando a sua fé, para que você viva uma vida miserável nessa terra, para que você não reine com Cristo. Então, eu tenho um ponto que me limite, que ele pode tocar na sua vida. Mais que isso, ele não pode tocar na sua vida. Então, o seu posicionamento permite que você alargue suas conquistas do mundo espiritual aqui na terra, e desfrute do que o reino de Deus pode dar aqui na terra. A paz, alegria e justiça. O diabo sabe disso. Quando você se posiciona, você alcança essa maravilha, essa dádiva de Deus. Então o diabo, ele se levanta, e neste momento Deus se levanta. O sexto passo, a Bíblia fala que Deus manda um profeta falar com Acabe, e fala o seguinte: está vendo essa multidão? Hoje eu vou entregar nas suas mãos, pelo poder do meu Senhor. O profeta fala isso. Por que isso aconteceu? Porque até o momento Deus não tinha falado nada, Deus não tinha usado um profeta, estava os céus e o inferno esperando um posicionamento de Acabe. O inferno não se posiciona, fica quieto, aceita a fala, cuida, fica nos seus pensamentos, seja frustrado, continua. E os céus se posiciona, vai, se posiciona, vai, se posiciona. O diabo estava assim, o diabo de um lado, querendo você parado, e o outro lado, vai, o Senhor é contigo, vai para cima. E ele se posiciona, aí o céu, gol! Céu é gol! Ele se posicionou. Nesta hora, o Senhor entra na história, porque Ele vai cumprir as suas promessas. Presta atenção, as promessas de Deus na sua vida estão completamente relacionadas ao seu posicionamento diante dEle. Sempre será assim. Sempre será assim. Então, sexto passo foi esse. Então, nosso posicionamento é um chamamento de Deus. Deus pode entrar, porque eu creio na tua palavra. Deus pode entrar, porque o Senhor vai mudar o meu casamento. Deus pode entrar, porque eu creio que o Senhor vai mudar minhas finanças. Deus pode entrar, porque a minha célula vai multiplicar este ano em nome de Jesus. Deus pode entrar, porque a minha rede vai multiplicar este ano. Eu vou viver todas as promessas de Deus na minha vida, porque eu estou posicionado, porque eu creio, porque Ele está comigo. Ativou a fé, ativou a esperança. Deus entra, sempre assim. E quando isso acontece, vem um sétimo passo, a palavra de Deus, crer naquilo que Deus está falando. E Deus fala, Acabe fala a verdade para Deus: tá bom, Deus, o Senhor prometeu que eu vou ganhar essa multidão todinha, vou vencê-los. Como vai ser isso? Ele falou assim: olha, você vai vencer com o que você tem na mão. Então não fique esperando o super pastor chegar para resolver esse problema. Não fique esperando um super avivamento do nada acontecer e entregar de bandeja na sua mão. Você vai vencer com as armas que você tem na mão. Aí Acabe faz outra pergunta para Deus: tá bom, Deus, é com esse povo, mas quem começa a guerra? Ele falou: você começa a guerra. Você.
Porque o diabo, ele não tem força para começar uma guerra contra você. Ele só entra na guerra quando tem convicção que você se entregou. Como ele percebe que você está posicionado, ele não vai vir contra você. É nesta hora que você se posiciona em guerra, entra contra o diabo, destrói toda a obra do diabo e ganha despojo de guerra. Sabe o que é despojo de guerra? Você ganha promessa, você ganha crescimento, você avança, você conquista. Nesta hora, Deus fala para Acabe: você vai lutar. E as pessoas o tempo todo, equipe de louvor pode subir por favor? As pessoas o tempo todo estão buscando pessoas para resolver os seus problemas. Pessoas para resolver, equipe de louvor rapidamente por favor. Pessoas para mudar a sua história. Eles estão achando que simplesmente vir ao culto, vir à célula vai resolver o problema da vida. Não, vir ao culto, vir à célula é se encher do poder de Deus, de armamento dos céus, para onde você estiver em crise, você decretar a vitória do Senhor Jesus. E Ben-Hadad soube disso, percebeu que Deus ia entrar na história, e Deus fala para Acabe: você começa a lutar. E o povo sai da cidade e vence todo o rei da Síria e todo o seu exército. Por quê? Porque um homem se posicionou corretamente diante de uma circunstância espiritual e trouxe vitória sobre toda uma nação. Hoje, eu não sei como você está. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Não são pessoas especiais que produzem milagres de Deus. São pessoas que creem no poder de Deus que produzem os milagres que vêm dele. Perceba uma coisa nessa história. Eu comecei falando que Acabe era o quê? Frouxo, sem posicionamento, dominado por uma mulher e sem direção de nada, sem visão, míope, não sabia nem reinar. E ele ainda era do Velho Testamento, onde a graça de Deus, Jesus não tinha vindo ainda com o seu sangue. E Deus escutou a voz de um cara como este, sem posicionamento nenhum. E quando só um posicionamentinho dele mudou a história de uma nação inteira. Agora eu te pergunto: você foi colocado em Cristo Jesus pelo sangue dele. Você se tornou o filho amado, em quem ele tem todo o prazer, porque quando Deus olha para você, olha o Cristo que habita em você. A palavra do Senhor fala que todas as bênçãos espirituais estão disponíveis para aqueles que creem. Você crê em Cristo. Por que você acha que Deus não vai mudar a sua sorte? Por que você acha que Deus não vai entrar na sua guerra? Ele vai entrar hoje. Ele vai mudar a sua história hoje, em nome de Jesus. Eu quero aqui nesta noite orar por você, porque às vezes você está cercado, cheio de pensamento do inferno. Mal, seus sentimentos, seus desejos estão para o mundo, seus sentimentos estão tudo frustrados, os seus pensamentos é tudo, né? Deus não me ama, Deus não me quer. Eu quero orar por você, que você precisa sair dessa posição. Mas às vezes está num sistema mais avançado. Já começou a perder a família, ou está quase perdendo a família. Começou a viver uma vida miserável financeiramente. Começou a perder a família de Cristo. Começou a perder o propósito de Deus. Começou a perder a alegria de ser cristão. Então, entrou na fase do roubo. Ou às vezes você não quer mais nem viver. Entrou na fase da sua dignidade. Você precisa de oração hoje. Você vai reverter essa história em nome de Jesus, e vai se posicionar como Acabe nessa situação, e vai vencer essa guerra em nome de Jesus. Mas também você pode estar na outra posição. Você decidiu se posicionar, mas está difícil. Eu não sei o que fazer. Deus precisa falar comigo. Então você precisa vir aqui à frente para receber uma palavra de Deus. O apelo nessa noite é o seguinte: você que vem aqui à frente, você está dizendo para Deus: eu decido me posicionar diante das guerras da minha vida.
Eu decido posicionar-me diante da minha célula. Minha célula vai multiplicar este ano. A minha rede vai multiplicar este ano. O meu casamento vai ser restaurado, sim, em nome de Jesus. Os meus filhos vão ser salvos em nome de Jesus. Eu viverei e comerei do melhor desta terra em nome de Jesus. Diabo, vai soltando tudo agora em nome de Jesus, porque aqui se levanta um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito, e aonde Deus está, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos cantar um louvor, e queria te convidar a vir à frente, se posicionar, diante da sua guerra, diante das dificuldades, e falar assim: eu me posiciono, e decido a partir de hoje, eu vou vencer todas as batalhas contra o inferno, em nome de Jesus. Pode vir à frente, vamos cantar o louvor, enquanto você vem à frente, depois eu quero orar por você. Eu estou perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu ouço vozes de anjos no céu, cantando a ti. Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, grande eu sou. Declare: montanhas estremecem, montanhas estremecem, demônios faz fugir da menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, o grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia, aleluia. Levante sua mão direita bem alto. Você vai profetizar sobre essa guerra espiritual que você está enfrentando. Preste atenção. Ben-Hadad quer destruir você, o diabo quer destruir você. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, mas hoje não é o seu posicionamento natural que vai decidir. Hoje é o que você crê, é o que você confessa na palavra. Então se posicione diante do Senhor. Comece a abrir a sua boca e orar. Eu repreendo você em nome de Jesus. Diabo, vai sair da situação. Hoje eu me posiciono. Fala agora, fala agora. Eu me posiciono diante do Senhor. Diabo, você não vai vencer na minha família. Diabo, você não vai vencer no meu casamento. Ah, diabo, vai soltando agora. Eu me posiciono diante do Senhor Jesus. Nada vai impedir o mover dos céus. Eu viverei as promessas do Senhor. Solta agora, solta minha família, solta minhas finanças. Eu declaro: viverei as promessas do Senhor. Receba, receba unção, receba vida, receba poder do Espírito. Cheio, 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 cheio de Deus. Unção, unção. Receba, receba poder, 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 poder de Deus. Em nome de Jesus, declare, declare. A
Abre a sua boca e declare. Abre a sua boca e declare. Eu vou me posicionar. Eu me posiciono agora. Diabo solta. Diabo solta. Diabo solta. Oh! Montanhas estremecem, demônios vão surgir, na menção do nome dele, em majestade. Não há poder do inferno que possa resistir diante da presença do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, grande, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Levante suas mãos, Levante a sua mão. Levante a sua mão e declare. aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Aleluia. Aleluia. Irmão, só algo. Eu sei que você tem passado, mas Deus está testando você para ser aprovado, e você viverá o maior reviravolta da sua vida. Se prepare para as maiores bênçãos da sua história. Deus está te preparando para ser usado e instrumento na mão dele. Se prepare, você vai ser um grande homem de Deus, usado para mudar a história da sua família, e todos aqueles que estarão perto de você serão muito abençoados.